no rádio. Check-up no rádio com o hipnoterapeuta João Marcelo, hoje de forma virtual, no nosso estúdio virtual. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. João Marcelo, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, caros ouvintes do Panorama 95. A alegria estar aqui mais uma quarta-feira participando desse quadro de entrevistas dentro do Panorama 95. O nosso tema de hoje é justamente dependência emocional, perfil o culpado. E aí, João? Marcos, nós estamos realizando essa sequência de entrevistas e hoje está sendo já a nossa sexta entrevista dentro desse tema, nessa temática da dependência emocional. No nosso primeiro episódio, aqui na primeira entrevista, nós falamos sobre a dependência emocional de forma geral e depois nós entramos nos perfis dependentes, que foi exatamente o primeiro, o cuidador, o campeão, o coitadinho, depois veio o bonzinho e hoje é o culpado. Nosso último perfil dependente, o culpado, certo? E aí eu começo a entrevista de hoje perguntando a você que está em casa. Você conhece alguém que se sente culpado ou culpada por tudo? Você conhece alguém? Vou dar um exemplo. Tudo que acontece de ruim ou de errado é culpa minha, né? É minha responsabilidade. Você conhece alguém assim? Se você conhece, manda aqui no WhatsApp da rádio, que eu quero ouvir a sua opinião. Se você é assim, ou se você conhece alguém que se sente culpado por tudo. Mesmo que ela não tenha culpado, mesmo que ela não tenha culpa, mas ainda assim, ela ainda se sente culpada. Se sim, manda aqui a sua opinião aqui para o WhatsApp da rádio. Que é o 992053030, vou repetir, 992053030. Me fala mais um pouco sobre esse perfil culpado, João. Vamos lá. Vou começar a falar, Marcos, alguns exemplos para que você que está em casa possa ir se identificando. Veja só, algumas falas, por exemplo, diz assim, é por minha causa que a minha esposa está infeliz. Eu sabia que não devia ter dito tal coisa, porque depois, olha o problema que deu. Olha, meu Deus, aconteceu tal coisa, era por ter ficado calado. Aí é tudo culpa minha, eu que faço tudo errado. Tá entendendo? Eu não faço a minha esposa feliz, eu não faço o meu esposo feliz. É melhor a gente se separar, porque eu só sou um peso na vida dela. Ou então, eu sou um peso na vida dos meus filhos. Eu sou um peso para todo mundo, eu faço tudo errado, eu não sirvo para nada, sabe? Meu filho já tem 30 anos e ainda não se casou. O que foi que eu fiz de errado? Se eu tivesse sido uma melhor mãe, se eu tivesse sido um melhor pai, não teria sido assim, teria sido diferente. Meu filho está fazendo alguma coisa, sei lá, tomou um outro rumo de vida. Aí começa a dizer, onde foi que eu errei? Sabe? Palavras, frases desse tipo, Marcos. Isso acontece com essa pessoa que tem um perfil culpado. É como na entrevista passada, quarta-feira passada, eu falei, olha, minha gente, próxima semana a gente vai estar num tribunal. Por que no tribunal? Porque essa pessoa, ela de fato está sempre determinada, ela está sempre sentada ali no banquinho do réu, esperando que os outros tragam uma sentença. Por quê? Elas carregam, Marcos, a culpa e o peso de terem prejudicado alguém ou de estarem sempre pelo que elas falaram, pelo que elas fizeram, ou até mesmo pensaram, né? Ou até mesmo por terem apenas nascido. Afinal, na cabeça dessas pessoas que têm esse perfil dependente da vida, como eu falei, elas vão estar sempre num tribunal, sentada na cadeira do réu, esperando a sentença que dirá qual vai ser o castigo que elas devem receber ou o que elas devem fazer para compensar a culpa que elas carregam. Eu não sei você, Marcos, mas eu conheço pessoas que elas sempre têm uma sensação de que tem um débito a pagar, seja com os próprios pais,
seja com pessoas dentro de relações ou até mesmo no trabalho. Sempre parece que tem uma sensação de um débito a pagar. Sempre eu tenho algo. É como se eu sempre tivesse que compensar uma falta, de certa forma, até mesmo, como o próprio nome diz, uma culpa, né? Essas pessoas, elas se consideram mais egoístas, elas acham que elas são um peso e que elas podem ser até mesmo um problema na vida dos outros. Sempre que algo ruim acontece para que essas pessoas, ou acontece alguma coisa assim, com pessoas ao redor dela, elas acreditam serem culpados de certa forma, em algum nível por aquilo. E elas sempre ficam buscando onde foi que elas erraram. O que é que ela poderia ter feito de melhor? O que é que ela poderia ter feito para prevenir aquela situação? É como, Marcos, é aquela pessoa que ela absorve tudo o que acontece para si. E no final das contas, o que ela traz é somente a culpa. Porque é como se fosse dela a responsabilidade do que aconteceu, ou ainda então a culpa por carregar aquele peso, aquele sofrimento. Deu para entender, Marcos? Deu sim, já tem aqui algumas mensagens aqui no nosso WhatsApp 9920530. Vamos ouvir algumas delas. Bom dia, Ednete, São Sabugi. Eu sou desse jeito. Eu faço uso de remédio controlado, tenho um problema sério de saúde e eu me sinto culpado por tudo que acontece ao meu redor. Posso colocar mais uma? Pode. Vamos lá então, mais uma mensagem. Eu vi sentada nessa cadeira do réu, de ser culpada por alguma coisa, só que eu tenho a minha consciência que eu não fiz errado. Ou seja, eu não me sinto culpada, desde que eu tenha feito certo. Eu quero ver sua opinião com relação a isso. É Lúcia, São João de Sabugi? E aí, João Marcelo? Lúcia, o problema vai ser se acontece determinada coisa, eu tenho consciência de que eu não sou culpada, de que eu fiz o certo, mas ainda assim, eu ainda me sinto culpada. É como se essa culpa fosse mais forte do que eu, tá entendendo? Quando aí existe essa sensação de culpa, mesmo você sabendo que, de certa forma, você não tem culpa, essa sensação, ela ainda assim é presente, aí você pode estar dentro desse perfil, tá certo? Marcos, a princípio, esse perfil dependente, o culpado, ele pode ter muita relação com o coitadinho, que foi exatamente semana passada. Semana passada você não estava, foi com o Joelma, não foi? E aí, semana passada nós falamos sobre o perfil coitadinho, que é o quê? Eles até se parecem de fato, só que, na verdade, eles são bem diferentes. Quem aqui estava semana passada deve lembrar o que é o perfil, o coitadinho. Veja, o coitadinho, eles fazem com que as pessoas acreditem, ele faz com que as pessoas acreditem que o mundo está contra eles. Sabe? Ele não tem culpa de nada. Todo mundo é culpado, menos ele. Ele não enxerga a culpa, ele não enxerga que ele pode estar errado. Sempre é o outro. A responsabilidade nunca é dele. A culpa nunca é dessa pessoa. Por isso, ele sempre tem um vilão, ou ele sempre tem um monstro, ele sempre tem alguém para culpar. Já o culpado, não. O culpado, ele sempre vai acreditar que é realmente responsabilidade dele, né, que é culpa dele, o mal que foi causado, e ele sempre busca um castigo ou uma compensação como forma de ser amado ou ser aceito pelo outro. E essa culpa, Marcos, esse perfil, ele dá origem lá na infância, quando em algumas situações ele se sente responsabilizado por algo que ele deveria ou não se sentir responsável. Vou dar um exemplo. Sabe aquela criança que lá nos primeiros anos de vida, ela presencia, por exemplo, brigas do pai, por exemplo? A criança, ela pode acabar acreditando, Marcos, que aquela briga que está tendo com os pais é por culpa dela, ou por algo que ela fez. Mesmo que os pais não estejam brigando por causa da criança. Mas ainda assim, ela pode acreditar, estão brigando é por minha causa. Foi eu que fiz algo de errado. Vou dar outro exemplo. Eu já presenciei, eu não sei se você já presenciou, Marcos, mas eu já tive de ver mãe
sei lá, o menino tá fazendo alguma coisa. Você sabe que menino é muito danado, né, Marcos? É verdade, é. Você que é pai sabe. Criança não tem como ser uma estátua parada 24 horas. Se a criança tá parada, é sinônimo de que ela tem algo errado ali, tá doente, só pode. Porque criança tem muita energia. E tem alguns pais que querem que a criança seja como um robô, parada, quieta. Quando a criança ela começa a fazer alguma traquinagem, quando ela começa a mexer em algo, sei lá, tem algumas pessoas, infelizmente, por exemplo, a criança derrubou um copo no chão, aí a pessoa diz desse jeito, você vai levar uma surra até ficar roxo, você faz tudo errado, essa menina não sabe fazer nada direito, deixe isso quieto, Ave Maria. Eu não sei se você já teve de ouvir situações, expressões como essa. Eu já tive. E assim, isso vai fazer com que aquela criança, ela ache que ela não faz nada direito. Vai fazer com que ela pense e acredite que tudo que ela faz é errado. Ela não faz nada certo. Porque tudo que ela faz, ela é reclamada. Sempre, sempre, sempre a reclamação vai estar ali. No final das contas, o que é que ela vai se sentir? Culpada. Tem outros pais também, Marcos, que são muito severos e repreendem ou punem a criança por qualquer coisa. E no final das contas, ainda bota o bichinho, bota a bichinha para estar pedindo desculpa. O que é que ela vai aprender? É a única forma de eu me sentir amado, de voltar tudo bem, tudo ok, do mesmo jeito que era, é eu estar me desculpando, é eu estar me culpando por tudo. Essa criança, ela vai crescer com a sensação de que ela não pode errar ou fazer algo que prejudique os outros de jeito nenhum. Ou ela pode causar problemas e consequências terríveis por causa disso. E aí, Marcos, essa criança, ela passa por experiências ruins na vida dela, como doenças, às vezes bullying, violência e até mesmo abuso sexual. E os pais, no lugar de acolherem, de orientarem, ou até mesmo de confortarem essa criança, acabam atribuindo a ela a culpa por aquilo ter acontecido. E ainda falam desse jeito. Se fulaninho bateu em você, é porque você fez alguma coisa com ela. Não sei se você já ouviu algum pai falar isso com a criança, sabe? Fulaninho tentou fazer isso com você, é porque você que teve culpa. Ela estava quieta, você que foi mexer. Se você tivesse quieta no seu canto, isso não teria acontecido, sabe? E, tá vendo? É como se sempre existisse uma culpa por trás de tudo isso. E aí, por que essa pessoa, ela vai crescendo, crescendo, e você pode até estar pensando já aí que está em casa, por que a vida dessa pessoa é travada? A pessoa que tem esse perfil culpado, Marcos, ela não se permite desejar, ela não se permite ser amada ou ter coisas boas. E essa pessoa, ela tende a ter algo muito forte na vida dela, que é o desmerecimento. É como se ela não merecesse as coisas boas na vida dela. E ela acaba se fechando por causa do medo de fazer as coisas erradas e passa a maior parte do tempo tentando compensar as coisas, as pessoas, por ela acreditar que ela fez algo errado. E ela tem medo de fazer coisas que possam prejudicar os outros, ou se sentir julgado. É o tipo daquela pessoa que quando ela vê algumas pessoas conversando, ela já julga desse jeito, já vê um pensamento e fala assim, meu Deus, será que elas estão falando mal de mim? Tenho certeza que essa pessoa está falando mal de mim. Ou então ela evita até de passar na frente de outras pessoas, porque ela pode pensar que ela pode estar sendo julgada de alguma forma. Então, é sobre essa pessoa que nós estamos aqui falando. O cuidador, ela cuida para que ela possa sempre estar carregando essa culpa. E é horrível. Eu não sei se você, Marcos, convive com alguém que tem esse perfil. E é muito ruim, porque quando acontece qualquer coisa, ela sempre se coloca, de certa forma, como a vítima. Porque eu não sou boa filha, porque eu não sou um bom esposo, porque tudo é culpa minha, eu que não sei fazer nada, eu não sou bom em nada. E essa pessoa, ela tem que ter cuidado, buscar ajuda, e a hipnoterapia
é uma das saídas, um dos recursos que pode te ajudar a você entender o porquê que você está carregando essas dores, por que você está sofrendo e fazendo outras pessoas sofrerem. E aí, após o processo, você vai estar se libertando dessa dependência emocional. Tem mais ouvinte com a gente, bom dia. João Marcelo, bom dia. E quem apronta assim qualquer coisa com a pessoa, que a gente fica magoado, não consegue mais perdoar. Fica como a situação da pessoa. E aí, João? Perdão, Veja, né? a pergunta dela, ela falou, foi quando acontece alguma coisa e ela não consegue perdoar, não é assim? Exatamente. Pronto. Primeiro, veja só, a raiva, o ressentimento só faz mal a quem sente. Tá aí, você pode estar esturrando de raiva, colocando fogo pelo nariz. A outra pessoa não tá nem aí, não lembra nem do que aconteceu, não lembra nem de você. E você tá aí. Daqui a pouco, essa raiva aí dentro de você, que você está reprimindo, está só alimentando, a cada dia, daqui a pouco pode começar a surgir uma ansiedade, uma pressão alta, entende? Daqui a pouco pode acontecer, que eu já tive de presenciar, pessoas que tiveram até mesmo AVC como consequência de uma raiva que teve. Quer dizer, a raiva, o ressentimento só faz mal a quem sente. E é preciso você buscar entender, porque o perdão você não libera, não é para o outro, mas é por si mesmo. Dentro da terapia, Marcos, uma prática que a gente faz muito é o quê? Eu me perdoo por estar sofrendo por causa disso. Essa pessoa não merece o meu sofrimento. Então, uma prova de amor próprio é eu me perdoar, é eu me libertar dessa dor, dessa raiva que eu carrego. Então, é importante você liberar esse auto-perdão. Eu me perdoo, eu me liberto por essa dor que eu carrego. O outro que, licença da palavra, o outro que se lasque. Eu me perdoo e não carrego mais essa dor. E isso, eu liberar esse perdão para mim, não quer dizer que eu vou voltar a ter um convívio com aquela pessoa ou que vou estar, de certa forma, agora vou voltar a ser como antes. Não. Eu acho que o auto-perdão, ele é necessário para que nós possamos viver bem. Agora, o outro é problema dele. Gente, João Marcelo, ele é hipnoterapeuta, está na clínica na Icosta, na rua Padre João Maria, 56, vizinho à Catedral de Santana, aqui no centro de Caicó. Telefone 996966533, o Instagram, @João Ansiedade. Algo mais, João? Marcos, nós estamos chegando ao fim dessa série, da nossa dependência, desse tema, né, essa temática da dependência emocional. E ainda na nossa próxima entrevista, na próxima quarta-feira, ainda vai ser sobre dependência emocional, porque nós vamos acalmar os corações aflitos. Você que está aqui conosco desde o nosso primeiro encontro, a primeira entrevista, que foi falando sobre a dependência emocional, depois falamos sobre os perfis. Vou repetir, que foi o cuidador, depois veio o bonzinho, depois veio o campeão, o coitadinho e hoje o culpado. No próximo episódio, na próxima entrevista, nós vamos fazer o seu coração se acalmar. Porque você pode estar aí com a mão na cabeça pensando, meu Deus, me identifico com o que João falou, mas o que é que eu faço? Descobri que eu dependo emocionalmente dos outros. E agora? Como é que faz? Como é que eu me liberto disso? Você quer saber a resposta? Você tem que estar aqui conosco, comigo e com o Marcos, na próxima quarta-feira, para saber o que você tem que fazer. Qual é o caminho que você deve trilhar para se libertar, de uma vez por todas, da dependência emocional. Marcos, quero desejar a todos uma ótima quarta-feira. Amanhã estarei atendendo na cidade de Patos. Você que é de Patos e região, quiser marcar sua consulta, é só entrar em contato conosco. E você que está me ouvindo pela primeira vez, que ainda não me segue no Instagram, me siga agora, @João Ansiedade. Tchau, tchau, Marcos. Boa quarta-feira, bom resto de semana. Até a próxima semana, com a graça de Deus. Obrigado, João Marcelo, aqui que